Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom é estar aqui reunido nesta manhã para nós poder refletir mais um dia na palavra de Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um fôlego de vida e por estar aqui junto com vocês. E hoje eu vou abordar um assunto aqui no canal, tudo sobre o dízimo. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final para poder tirar suas conclusões. A questão do dízimo é uma das mais polêmicas e debatida no meio dos cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. Infelizmente, em muitos templos, o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, reputação, obediência e a própria pregação do Evangelho. E ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada. E isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus. Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades, não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa, quando não podemos ajudar. Por isso eu vou lhe explicar o que as Escrituras diz sobre o dízimo. E ao final desse vídeo você vai entender muito melhor sobre esse assunto. Então vamos lá. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei em que todos os israelitas deveriam dar aos tabernáculos 10% do fruto do seu trabalho e de tudo o que eles criassem. O dízimo no Antigo Testamento era um mérito para prover a necessidade dos sacerdotes, dos levitas, do sistema sacrificial. Agora, se nós observar o Novo Testamento, veremos que não existe uma única ordem ou recomendação para os cristãos entregar 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinar o seu coração. Assim como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Está escrito assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus se agrada a quem dá com alegria e não quem dá por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, fé e obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Por isso tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo, alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse aos cristãos que deveria separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como eu ordenei às igrejas da galáxia. Cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com sua renda, reservando para que eu não precise fazer coleta quando eu chegar. Repare bem no que Paulo disse, de acordo com sua renda. Muitas pessoas ficam em dúvida se a Bíblia fala nos 10% no Novo Testamento.
Meu irmão, minha irmã, é por isso que eu digo e insisto: leia as Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 38, que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdadeira verdade se você ler a Bíblia. Não existe nada que relacione os 10% no Novo Testamento. A igreja cristã tomou essa quantia dos 10% do dízimo do Velho Testamento e a incorporou como mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados a dar sempre os 10%, mas sim dar de acordo com sua renda, conforme Paulo ensina. Às vezes, isso significa ainda mais do que a 10ª parte, e às vezes dá menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para poder contribuir da melhor forma. E não precisa ter medo de ser amaldiçoado pelo devorador, por não dar o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento. Leia Malaquias capítulo 3. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus capítulo 23, quando Jesus repreendeu os escribas e os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Essa passagem, para muito, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo, assim como era no passado. No entanto, devemos entender a divisão na Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando Jesus disse que aqueles homens deveriam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso porque Jesus era um judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4. Por isso, ele viveu de acordo com ela. Mas preste atenção o que ele disse no livro de Mateus: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei, ele seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra, para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente, Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi apresentado na sinagoga, assumiu seu sacerdócio aos 30 anos e exerceu todas as formalidades cerimoniais diante da lei. Ele não pecou em nada, e você deve lembrar também, quando Jesus curou um leproso,
ele mandou aquele leproso entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levíticos capítulo 14. E hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ter sido curado da sua doença? Por isso que é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. E assim que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver pela graça, encerrando ali toda a ordenância da lei de Moisés e sendo introduzido o Evangelho da salvação através da ressurreição de Jesus. Deu para entender? Agora, meu irmão e minha irmã, eu vou falar para vocês o meu ponto de vista. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para ajudar os necessitados. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para suprir a necessidade daqueles que vivem do ministério e também das obras de Deus. Agora, em relação ao dízimo, em saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais o templo onde a glória de Deus se manifestava. E como eu e você sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado de igreja, é apenas um local que nós se reunimos para ouvir a palavra, buscar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. De acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de Igreja de Cristo. Eu já ouvi na televisão alguns religiosos falar que o dízimo é obrigatório. E também já ouvi alguns líderes de templo pregando: se nós não der o dízimo, nós somos amaldiçoados e vamos para o inferno. Mas não devemos dar ouvidos a essas pessoas, porque eles vão ter conta para pagar com nosso Senhor Jesus Cristo e não com nós. Porque Abraão deu o dízimo antes de ter sido criado a lei de Moisés. Mas se nós formos analisar, a entrega do dízimo de Abraão foi espontânea e só uma vez. E ainda assim ele deu parte de um despojo que ele conquistou durante uma batalha. A Bíblia não relata que Abraão tirou parte dos seus ganhos para dar a Deus. E a quantia de 10% fazia parte da cultura daquele local. Agora vamos falar de você. Se você entrega o dízimo no templo onde você congrega com alegria e gratidão ao Senhor, você deve estar fazendo isso até o dia que você puder. No dia que você não puder dar, você pode estar dando uma oferta de coração aberto, porque Deus vai estar te abençoando do mesmo jeito. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra. E esse foi mais um Minuto com Deus e Fé. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe essa palavra com um irmão, com uma irmã que congrega no templo onde você vai, na igreja onde você vai, com um parente seu, com um amigo. Não deixe que essa palavra morra aqui. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, que assim seja e assim será. E agora você pode tirar a sua conclusão. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4.